Olá, meu amigo, esse é um canal de curiosidades, de conhecimento, de tudo aquilo que me vem à cabeça. E hoje eu quero partilhar com você essa inovação que nós estamos vivendo, que é a internet, que é a inteligência artificial. E a novidade que tem surgido agora é a respeito do Sudário de Turim, ou Santo Sudário, né? O Sudário de Turim é essa relíquia que vocês estão vendo aí, né, em primeiro plano. Essa relíquia é considerada a mortalha, ou seja, o lençol lá que envolveu o corpo de Jesus. Isso pela tradição e também por muitos cientistas, tá? Então vamos lá, para você que não conhece, eu vou mostrar primeiro o vídeo da IA, inteligência artificial, transformando a imagem que está no sudário em uma imagem mais realista de Jesus. Então olha aí, verifique e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o sudário. Vou falar para você um pouquinho o que é esse sudário, quais são os pontos controversos, quais são já aquilo que já é confirmado pela ciência. E assim, a meu ver, é inquestionável que esse tecido realmente traz aí as marcas de Jesus. Mas vamos ver o que a IA está fazendo. Olha aí, você já está vendo, né? Verifica aí como que é interessante. Então, esta seria a imagem mais realista que nós teríamos de Jesus, né? Todas as outras que apareceram, inclusive no Fantástico, teve uma vez, né? Vocês se lembram, né? Uma reportagem que foi inclusive da BBC, né? Um documentário de 2001. O que eles fizeram? Os especialistas forenses, né? Em reconstrução faciais, eles utilizaram os conhecimentos da época, né? E criaram uma imagem aproximada do que seria o rosto de Jesus. Usaram 3 crânios do século I. Então veja, eles pegaram 3 crânios lá, a esmo, né, do século I, lá dos judeus daquela época, e com base nisso fizeram uma modelagem em 3D e disseram que o rosto de Jesus seria dessa forma mais ou menos que vocês estão vendo aí. Então assim, a gente pode perceber que isso é ridículo, na verdade, né? Porque você pegar entre tantos judeus que morreram, pegar 3 crânios, fazer ali uma modelagem em 3D e dizer que esse é o próximo. Então assim, isso em nada bate com tradição, nada bate com aquilo que nós temos como o ícone de Sinai, ou a relíquia de Edessa, ou o sudário de Turim. Então assim, é praticamente descartável essa possibilidade de Jesus ter um rosto parecido com essa imagem aí, né? Então vamos lá. E é lógico, gente, que todo mundo sabe que aquele Jesus retratado nos quadros europeus, né? Daquele Jesus branquinho, olho verde, olho azul, cabelo louro, aquilo lá é realmente uma ficção, né? Nós sabemos que Jesus era judeu. Então as características do rosto de Jesus é de um rosto judeu. Então, portanto, uma pele mais morena, né, cabelos mais negros, então assim, mais escurecidos, né? Então assim, é óbvio que aquilo foi foi um branqueamento, vamos dizer assim, da figura de Jesus, né? Dos europeus, né? Mas vamos aos dados aí então para vocês. Eu vou mostrar aqui para falar para vocês um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre o sudário, tá? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é que o sudário, né, ele é um pano, um lenço de linho com cerca de 4,4 metros de comprimento por 1,1 metro de largura, ou seja, ele tem mais de 1 metro de largura e quase 4,5 metros de comprimento, né, de altura, ok? Ele tem a imagem tanto frontal, de frente, quanto também dorsal, de costas. Então, ou seja, ele embrulhou o corpo, né, esses 4,5 metros, 2 metros ficou de um lado, né, 2 e pouco, e outros 2 metros ficaram do outro lado do corpo. Então embrulhou o corpo daquela pessoa, né, que nós acreditamos, pelo menos nós católicos, que seja Jesus, tá? E os testes mostraram que a imagem formada não é de tinta, não há nenhuma, cientificamente, não tem como falar assim, foi tinta, foi pintado, não. Ao contrário, tá? Os testes realizados pelos cientistas mostram que ali parece ter sido a emissão de energia, uma radiação ultravioleta, um plasma, uma coisa inexplicável. Então a gente poderia pensar aí na ressurreição, né? Seria até uma prova científica, vamos dizer assim, da ressurreição de Jesus, né? Imagine Jesus o corpo dele sendo transfigurado, assim como fala Paulo
em suas cartas, né? O nosso corpo será transfigurado. Então imagine Jesus, o corpo sendo transfigurado, aquela energia pura e aquela energia ultrapassando o pano e deixando as marcas no pano. Seria mais ou menos isso que a ciência nos diz, tá? Existem controvérsias, existem cientistas ateus que não acreditam nisso e começam a querer provar do lado contrário? Existem, mas a ciência nos mostra que não há indício de tinta, não tem como. Mesmo o teste do carbono 14, que disse que o tecido teria sido uma criação da Idade Média, 1200 e pouco, 1300, não se sustenta. Por quê? Porque o tecido passou por uma situação de incêndio, né? Então, o carbono é baseado em carbono, obviamente. Então, imagine, fumaça, né? Queima do tecido. Então, isso influenciaria nos testes. O tecido foi remendado pelas freiras. Então, assim, ali existem remendos, parte de linhos da Idade Média, tecido. Então, alguns cientistas mesmo mostram que as amostras colhidas não seriam da parte original, né? Então, o teste de carbono 14, hoje, ele já não é mais relevante, devido a essas controvérsias, tá bom? E a Igreja Católica, ela não afirma oficialmente que o sudário seja autêntico, mas permite a veneração como um ícone sagrado, tá? Veneração, não adoração, gente. O tecido hoje ele se encontra nessa igreja que vocês estão vendo, né? Que é a igreja dedicada a São João Batista, né? E ele está lá, né? Capella della Sidone, então na Itália, e muito bem guardado numa urna de alumínio, e tem ali uma foto, uma cópia dele que é exposta, né? Inclusive na igreja de São Lourenço, tá? Mas assim, o original mesmo, ele não fica à exposição, né? O original não fica muito bem guardado, tá? Só em algumas épocas específicas a igreja apresenta o sudário para a comunidade, tá? Até porque é um tecido milenar, não pode ficar mexendo muito que pode estragar, né? Então é realmente uma relíquia. E o sudário de Turim, como eu estava dizendo para vocês, as evidências forenses são compatíveis com a crucificação descrita nos evangelhos. Toda aquela narrativa dos evangelhos da crucificação batem com aquilo que está no sudário. As marcas dos pregos nas mãos, inclusive entre a junta, né, os ossos, e não na palma da mão, como tradicional muitas vezes nos crucifixos. Por quê? Como disse, já os estudos mostraram, se fosse na palma da mão rasgaria, né, o peso do corpo. Então o prego está realmente ali entre a junta, tá? Então tudo isso bate com a descrição dos evangelhos. A marca dos espinhos na cabeça, né, da coroa de espinhos. Então a autenticidade permanece aberta porque nós não podemos realmente voltar no passado e dizer, não, existe aqui relatos do sudário. Não, por quê? Vamos aqui a um quadro da linha do tempo. De 30 a 36 depois de Cristo, data aproximada da morte de Jesus, né? Foi ali, Jesus morreu por volta do ano 33, porque existe um erro, vocês sabem, na cronologia, né? Na datação do nascimento de Jesus. Então, provavelmente 33 depois de Cristo. Ali não há nenhum relato dizendo que esse é o lençol que envolveu. Então, por exemplo, na Bíblia, né, os 4 evangelhos canônicos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles descrevem o sepultamento de Jesus. E os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam que o corpo foi envolvido em um lençol limpo. Tá? E João diz que o envolveram em faixas com aromas, segundo a maneira de sepultar dos judeus. Então, são essas narrativas que, no entendimento dos cristãos, justificam também aí a legitimidade da existência desse pano, ok? Outro fator, né, é que muitos argumentam que esses evangelhos mencionam esse sepultamento de Jesus, mas na época de Jesus não era sepultado dessa forma. Não era os pobres, os miseráveis e os crucificados. Porém, Jesus era pobre e Jesus foi crucificado, então não poderia ter sepultado. Sim, mas veja que o próprio evangelho diz que Jesus tinha seguidores ricos, né? Que alguns eram ricos, que ajudavam Jesus com suas posses. Entre eles algumas mulheres, como a mulher de Cleófas, tá? E José de Arimateia, não podemos esquecer que o Evangelho menciona que José de Arimateia desceu o corpo de Jesus, pediu o corpo de Jesus e o envolveu e o sepultou. Então, assim, só era sepultado em um túmulo cavado na rocha aqueles que tinham um poder aquisitivo. E os evangelhos deixam claro, Jesus não tinha esse poder aquisitivo, mas quem o seguia tinha. Tanto é que Jesus também na última ceia, podem procurar no evangelho, na última ceia, Jesus ele celebra a sua ceia numa casa de 2 andares. Né? Quem é que tinha casa com terraços, com 2 andares? Só aqueles que tinham posses. Então Jesus na última ceia, eles não celebram uma casa qualquer, é uma casa de alguém com poder aquisitivo. Tá? Então Jesus ele tinha seguidores
em todos os estratos da sociedade. Então, a sepultura de Jesus teria ocorrido, e isso é mencionado nos 4 evangelhos e em outros textos, então isso já é uma prova da autenticidade de que isso aconteceu, né? Não é apenas um evangelho que menciona que Jesus foi sepultado, sim, né? E só era sepultado em rocha quem tinha um poder aquisitivo. Então Jesus foi por causa de quem o seguia, como José de Arimateia, que perde o corpo de Jesus, e ele tinha dinheiro para isso, tinha posse, então provavelmente ele sepultou Jesus em algum túmulo dentro da família, ou mandou escavar um próprio túmulo para Jesus, né? Os evangelhos mencionam o linho, né, envolvendo, e depois disso nós temos o chamado ícone de Sinai, que mostra, né, o mosteiro no Monte Sinai, e teria esse ícone, que é o que vocês estão vendo aí, que mostra uma feição de Jesus mais próxima do sudário também, mas sem nenhuma menção ao sudário. Nos 10, 12 primeiros séculos da era cristã, viu-se falar também muito da relíquia de Edessa, atual Turquia, né, que mostrava também o rosto de Jesus com as feições aí próximas do sudário de Turim. Porém, o sudário mesmo documentado, a primeira aparição documentada do sudário foi feita pelo cavaleiro francês, não sei dizer o nome dele, né, Geoffroy de Charny, uma coisa assim, né, que ele exibe o sudário numa igreja na França, né, Lirey. E, obviamente, que a autenticidade do tecido é questionada, né? Inclusive pelo bispo local, o bispo, né, da cidade questiona aquilo, vai dizer que aquilo era uma fraude, tá? Uma fraude artística, e escreve o Papa denunciando, tá? Porém, o sudário ele fica em posse da família do Saboia, né? Uma família nobre do norte da Itália, e eles colocam esse sudário em uma capela. Porém, a capela do sudário, ela incendeia, pega fogo, né? Então ali no sudário existem as marcas desse incêndio. Inclusive o sudário foi depois costurado, né, por algumas freiras com remendos de linho, e justamente isso que justifica a datação do carbono 14 ter dado por volta da Idade Média. Então os testes de carbono 14 hoje eles não são mais considerados confiáveis justamente por isso, porque a amostra do tecido não foi compatível. Então o sudário foi transferido para Turim, na Itália, em 1578, e ele permanece até os dias de hoje na capela aí, real da Catedral de São João Batista, que é essa que vocês viram. O interessante foi em 1898, quando se tirou uma foto, né, uma primeira fotografia do sudário foi tirada por Secondo Pia. Quando ele tirou a fotografia, naquela época a gente trabalhava com o negativo, né, e aí percebeu que no negativo a imagem ficava muito mais visível. Então você imagine, se fosse uma pintura, quando você tira foto de uma pintura, ela fica no negativo, naquela época caía no negativo, e aí o negativo é que, ao fazer todo o trabalho, né, que o fotógrafo faz, é que o negativo mostraria para você a imagem real. No sudário foi o contrário. O sudário ele funciona como se fosse um negativo. Quando tira a foto, o negativo revela uma imagem mais realista. Então foi o inverso. Isso aí surpreendeu o mundo, despertou interesse novamente pelo sudário e as pesquisas continuaram, né? Então, em 1978, cientistas de várias áreas, física, química, medicina, né, de forense, de estudos forenses, realizaram estudos mais extensos sobre o sudário. A igreja permitiu, e a imagem, as conclusões que chegaram, quais foram as conclusões que se chegaram a respeito do sudário? A imagem não foi pintada, certo? Não é uma técnica de pintura, não existe isso no sudário, não tem ali pigmento de tinta, nem foi criada por técnica artista até agora conhecida. Então, assim, se existe alguma técnica de pintura nesse sentido, né, ela é desconhecida. Nem com toda a tecnologia que nós temos hoje nós conseguimos decifrar que técnica seria essa. Então veja, primeira conclusão, a imagem não foi pintada. Segundo, a imagem está limitada à camada superficial das fibras do linho. Então você imagina a técnica que o artista deveria utilizar para pintar superficialmente as fibras, ou seja, a tinta não penetra as fibras, ela fica na superfície como se estivesse acima do pano, né? Acima do pano. E essa imagem, ela é como se fosse uma impressão tridimensional. Você imagine na Idade Média, se nem hoje nós temos essa técnica, imagine na Idade Média um artista conseguir pintar de forma tridimensional,
por isso que a imagem, quando foi revelada, em forma tridimensional, só na superfície do tecido, sem a tinta penetrar as fibras do tecido. Então é interessante, gente, que isso remete à imagem que está também em Guadalupe, na imagem de Guadalupe. Né? Vocês sabem, não sei se vocês sabem da história também da aparição, né, em Guadalupe da Virgem Maria ao índio, e também a imagem é impressionante, também ela é superficial sobre o pano, né? Então é muito interessante também, depois vocês pesquisem sobre Guadalupe, tá? Não vou entrar em detalhe agora, mas no caso do sudário, a origem da imagem continua inexplicada cientificamente e existe ainda a presença de sangue humano tipo AB. Então veja, tudo isso foi com essas pesquisas científicas em 1978. Quando foi realizado o teste do carbono 14, 10 anos depois, né, veio essa questão de que a imagem seria uma criação da Idade Média. Mas como eu disse para vocês, como é possível uma técnica dessa de pintura tridimensional, onde a tinta não penetra a fibra, numa época tão remota? Então não existe essa possibilidade. E mais, nem é tinta, tá? Segundo as pesquisas, revelaram que a imagem ela é uma imagem formada tipo por uma queima do tecido, tá? Então esse teste de carbono 14 ele foi desacreditado, né? E inclusive por causa das amostras utilizadas, que possivelmente as amostras utilizadas foram do que? De pedaços dos remendos que foram feitos no tecido, né? E sofreram ainda a influência da fumaça da capela que pegou fogo, tá? Do Saboia. E de 2000 a 2010, essa questão do teste do carbono 14 foi refutada. E com as pesquisas avançando na questão da microscopia, né, e a química orgânica, permitiu também revelar que a imagem não é pintura, né, e nem uma queima tradicional, tipo assim, você pegar um isqueiro ou alguma coisa de fogo e fazer a pintura com fogo por cima da fibra, também não é. Revelou-se que não é possível fazer dessa forma. As análises também mostraram a presença de pólen e fibras de plantas típicas da região do Oriente Médio. Então, o tecido teria realmente passado ali pela região do Oriente Médio. Então, tudo isso reforça a originalidade do tecido do sudário, né? Em 2011 veio a teoria da radiação, que é isso que eu estava falando para vocês, porque os pesquisadores da Agência Italiana de Energia Nuclear sugeriram, com base na análise dessas imagens, já que a imagem não podia ser feita nem por tinta e nem por queima como tradicional, né? Imagina um artista com fogo na mão e queimando, fazendo o desenho, né? E provou-se que não era possível fazer isso, né? E desenhar tridimensional sem atingir as fibras mais abaixo. Então, os pesquisadores dessa agência de energia nuclear sugeriram, logicamente que eles não podem dizer realmente é isso, mas eles sugeriram, com base nas análises, que a imagem poderia ter sido causada por uma explosão de radiação ultravioleta muito intensa, algo que não poderia ser replicado na época medieval, né? Não dá para você imaginar que na época medieval teria lá um aparato de energia nuclear, uma radiação tipo que nós usamos hoje, né, para fazer essa imagem, tá? Então essa teoria que vai dizer que há a possibilidade de um fenômeno extraordinário, tipo a ressurreição, né? Que seria o corpo se levantar, né? Jesus se levantar da morte e ultrapassar o tecido. Então a energia do seu corpo, essa energia, essa radiação é que fez a marca no tecido, tá? Então, de 2015 a 2020, que são aí os resultados aí, 2020, 2022, são aí os resultados mais recentes. Os estudos com modelagem 3D e simulações de posicionamento do corpo e fluxo de sangue também indicam a coerência com os ferimentos da crucificação. Então, inclusive, foi recente, passou uma vez no Fantástico, eu me lembro, reproduzir a imagem do corpo do sudário em 3D. É essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, né? Essa imagem que eles refizeram, tá? E aí mostrou que realmente a imagem que está lá no sudário realmente bate com as descrições da crucificação realizada lá pelos romanos. E em 2022, novas técnicas de espectrometria e análise dos tecidos foram aplicadas, né? Não conseguiu uma conclusão definitiva, né? Porque é um tecido milenar, mas a imagem continua inexplicada do ponto de vista físico e químico, então não tem explicação mesmo o sudário, tá? Então é uma questão também de fé.
você que é cristão, que acredita, né, principalmente católico. Então, o sudário ele é mantido nessa câmara especial, raramente exposto ao público. Então, o que nós podemos dizer do Santo Sudário é realmente inexplicável, é algo extraordinário, sem explicação científica, e que assim, quando a gente vê aí essa imagem sendo transformada pela tecnologia, nós realmente podemos estar olhando para a face, contemplando aí a face, as feições de Jesus, né? Como que ele teria sido o mais próximo do que ele teria sido historicamente. Seria esse o rosto de Jesus, o corpo mesmo, um homem forte, como está ali, né? E que é realmente a figura que a gente pode ter mesmo de Jesus, né? Imagine um homem que carregou aquela cruz, né? Que sofreu tanto e que resistiu, realmente mostra. E era carpinteiro, né? O melhor filho de um carpinteiro, então trabalhava na lida dura mesmo, né? E assim, gente, para mim é emocionante olhar essa imagem. Talvez tenha sido esse Jesus que andou no nosso meio, caminhou por nosso meio. Então, gente, fica aí. Quem quiser saber mais sobre o Sudário de Turim, pesquisa, pode ir no ChatGPT, tá? Busca informações no ChatGPT ou, né, o próprio internet, ver vídeos, é muito bom. Você vai encontrar teorias contra, a favor, você vai ver, mas no final você vai perceber que realmente não tem explicação. Gente, então fica aí a dica para vocês. Deus abençoe a todos. Até mais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fica com Deus.